श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय सुंदर मदन जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय राधा रमण सखिया गोकुला जय राधा रमण रसिया जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 जय राधे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jai Jai Shri Ram. Give to everybody's hand. Oh, they are doing. Are not the cloth? Huh? Give everybody hand. Eh? Oh, give everybody hand. Give everybody hand. Okay, come. Oi. Okay, sit down. Bolo Om Tad Vishnu Paramang Padam Sada Pashanti Surayo Diviva Chakshuratatam Namo Brahmano Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Madhavo Madhavo Bachi Madhavo Madhavo Hridi Smaranti Sadhavo Sarva Karjesu Madhavam Labhastesang Jayastesang Kutastesang Parabhava Jesam Indravara Samo Hridastu Janardana Om Swastino Govinda Swastino Achyutananto Swastino Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Sarvamangalang Bhavatu Om Sarvamangalang Bhavatu Om Tamoso Ma Jyotirgamaya Om Krishna Matirastu Om Krishna Matirastu Om Krishna. Always absorb with Krishna. Krishna Matirastu. Sarvamangalam your happy bhajan. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Rama.
Okay, chant your traditional song. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Jai Shri Ram. Hello, happy birthday ki jai. Rasa Bihari, happy birthday ki jai. Jai Jai Shri or give to them that the books they can give to origin. You gave? Yes. Om Ajnanatimirandhrasya Jnananjalakayam Chakshurmitang Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhika Vaitadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanusute Devi Pranamami Hari. Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namah. Bhakta Vihina Aparadha Lakshai Khiptascha Kamadi Tarangamadhi Kripa Maitlang Saranang Prapanna Brinde Namaste. Brinde Namaste Charanarvindam. Brinde Namaste Charanarvindam. Brinde Namaste
Namaste Charanarvindam Bhajami Ramam Aravindanetram Smarami Madham Madhurasmitasam Vadami Radham Karunavaradram Tato mama nasti gati nakap Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtatra Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtatra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtatra Satamad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guruvani Maharaj, Srila Bhakti Rakhasidhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and Vaishnavis. Então, em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente ele presta as mesmas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, aos devotos sênios, aos Vaishnavas e às Vaishnavis. So today is the last day of our Chaitanya Bhagavat Saptaha. Então hoje é o último dia do nosso Shri Chaitanya Bhagavat Saptaha. So I little bit to also discuss about this the Lord Chaitanya Mahaprabhu deliverance Sarvabhauma Bhattacharya Sarvabhauma Uddhar. Então Maharaj vai continuar narrando como Shri Chaitanya Mahaprabhu libertou Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma Bhattacharya completely dedicate his life in respect of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, depois, Sarvabhauma Bhattacharya dedicou sua vida completamente a servir os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. And he gave up all the Sankar philosophy impersonalism. E ele abandonou a filosofia impersonalista de Shankara. Even he does not want to listen the name of liberation mukti. E ele chegou ao ponto de nem querer ouvir o nome Mukti ou liberação. Especially Shankar followers, they want to liberation mukti. They are saying mukti is the topmost. But their mukti called Sajujya mukti, how to merge in Brahma, Brahma Sajujya mukti. Em especial, os seguidores de Shankaracharya, eles querem alcançar liberação, mukti. Eles acham que essa liberação é a mais elevada, mas na verdade essa é a Sayudhya Mukti, é a liberação pela qual eles se fundem na refulgência do Senhor Supremo. So once Sarvabhauma Bhattacharya, he was reading one sloka of Srimad Bhagavatam, Brahmastuti, Tattenu Kampang Susamikchamano Bunyani Vatma Krita Vipakam Hidbako Bapurvi Vidharno Namaste Mukti Pade Sa Daibhaga. Sarvabhauma Bhattacharya, he does not want to listen this word Mukti Pade, Bhakti Pade Sa Daibhaga. Mahaprabhu told, why you are reading this? That time Sarvabhauma Bhattacharya told, I want to listen even this word of
liberation mukti. Certa vez, Sarvabhauma Bhattacharya, ele recitou esse shloka do Srimad Bhagavatam, Brahma Stuti, uma oração do Senhor Brahma, em que ele menciona a expressão Mukti Pade, mas ele, em vez de falar a expressão Mukti Pade, ele trocou para Bhakti Pade, e Mahaprabhu perguntou assim, mas por que você trocou a expressão do está no shloka do Srimad Bhagavatam? E ele falou assim, ele respondeu, eu não quero nem ouvir, né? Eu não quero nem ouvir essa palavra Mukti na minha vida mais. Then Chaitanya Mahaprabhu told to Sarvabhattacharya, listen, Vasudev composed this verse, so you cannot change. You have to read Mukti Pade Sadaya Bhako, but try to understand what is the meaning of Mukti. Mukti means not always margin Brahma liberation. Mukti means Mukti Janatha Rupam Sasarupina Vyavasthiti Mukti. Mukti means one who realize his own transcendental constitutional form, Siddhadeha, and with its Siddhadeha transcendental constitutional form, direct serve to Krishna. That is called perfect Mukti. Então, Mahaprabhu, quando ouviu isso de Sarvabhauma Bhattacharya, falou assim, ouça, o Srimad Bhagavatam foi escrito pelo próprio Shiva Vyasadeva. Então, esse verso, ele é perfeito assim, com a expressão Mukti Pade. Você deve procurar entender qual é o verdadeiro significado dessa expressão Mukti Pade. Muitos vão dizer que Mukti significa liberação ou fundir-se na refulgência impessoal. Mas, na verdade, aí Maharaj citou um verso que dá a definição perfeita de Mukti nesse contexto, Mukti Pade. Mukti Pade significa aquele que percebe, que tem percepção de sua forma constitucional transcendental, sua Siddhadeha, e que essa pessoa é aquela que presta serviço direto a Krishna. Então, esse é o verdadeiro sentido de Mukti Pade. Mahaprabhu himself gave the three explanation about liberation mukti. General mukti atanti dukkha nibritta revahi mukti. One who wants the free from all kinds of distress from Maya, that is also mukti. Então Mahaprabhu deu para Sarvabhauma Bhattacharya a explicação sobre os três significados de Mukti. O primeiro significado é genérico e significa, se refere àquele que se livra, que se liberta de todos os tipos de sofrimentos que são impostos por Maya. And if you suffering any disease, do you want to liberation from that disease or not? Se você está Who does not want liberation from the disease? Se você, por exemplo, está sofrendo That is por causa de uma called doença, Roga Mukti. Roga Mukti, free from the disease. Então o Maharaj está explicando para a gente, se você fica doente, você quer se livrar dessa doença, quer se curar ou não? Claro que você quer se curar. Então esse tipo de mukti, de liberação, chama-se Roga Mukti, ou assim, você se livrar simplesmente desse estado doente e ficar saudável de novo. Isso é o termo, é o primeiro significado, que é o termo genérico, né? Liberação em geral. Another mukti definition, Mahaprabhu explained, Vishnu Angri Labhangi Mukti, one who attains the lotus feet of Lord Vishnu, that is called mukti. Aí Mahaprabhu deu o segundo significado de mukti, Vishnu Angri Mukti, que é aquele que alcança os pés de lótus de Vishnu. In Vaikuntha, there are four kinds of mukti are there, liberation are there. Salokya, Sasti, Sarupa, Samippa, or four. Então, Maharaj agora está explicando esse Vishnu Angri Mukti, que tem a ver com os 4 tipos de Mukti ou liberação que se alcança em Vaikuntha, que são Salokya Mukti,
Samipya Mukti, Sarupya Mukti e Sasti Mukti. Yeah. Salokya means to stay in the same planet of Lord, that is called Salokya. Então, desses 4 tipos, Salokya significa alcançar o mesmo planeta que onde o Senhor Supremo mora. Yeah. Who does not want to stay in Vaikuntha with same planet of Lord? Quem não quer estar em Vaikuntha no mesmo planeta que o Senhor Supremo? Those are devotees of Vaikuntha, they want to stay with the same planet of Lord. That is called Salokya. Shasti means same opulence of Lord. They want. Então, aqueles que são devotos em Vaikuntha querem, sim, estar sempre no mesmo planeta que o Senhor Supremo. E Shasti significa ter a mesma opulência que o Senhor Supremo. Sarupa, same form. Rupa means form of Lord. They want. O outro tipo de Mukti é Sarupya, que significa você ter a mesma forma que o Senhor. Lord has beautiful form, so that the devotees of Lord beautiful form. And Lord has 4 hands, they have 4 hands. And Lord has also one. Shankha Chakra Gada Padma, they also hold Shankha Chakra Gada Padma. But difference, Lord has Kaustubha Mani. And those are devotees, no Kaustubha Mani. Understand this? And also not one small line on the chest of Lord. That sign is not. That is called Bhrigu Lanchita Srivatsa Lanchita Chinna. Então, Maharaj agora explica Sarupya Mukti, que é o outro tipo desses 4 tipos de liberação em Vaikuntha. Rupa quer dizer forma, então Sarupya Mukti significa ter a mesma forma que o Senhor Supremo. Então, Vishnu tem 4 braços, então os seus devotos também têm 4 braços, e em cada um desses braços, nas mãos de cada um desses braços, ele segura o búzio, a flor de lótus, a massa e o disco, né? Chakra. Então, os devotos também, mas tem uma diferença, só o Senhor Supremo, Vishnu, ele tem Kaustubha Mani, uma joia muito especial. E além disso ele tem um tufinho de cabelo branco aqui no peito que se chama Bhrigu Lantita ou Shivatsa Lantita. Aqui. On the chest. Right here. Yeah. On the chest of Lord, this thing. Very nice, aqui. beautiful one line. That is called Sri Vatsa Lanchita Chan. Desculpa. And Então, Lakshmi Devi is staying in the line of this. então desculpa, esse Shivatsa é uma linhazinha que ele tem assim cruzando o peito. This is the symptom of who is Bhagavan or who is the servant. Então esse é o sintoma de quem é Bhagavan e quem é o servo de Bhagavan. So Salokya, Shasti, Samipya, they are staying very close to Lord. Então outro tipo de liberação é Samipya, que é aquele pelo qual eles estão sempre muito próximos do Senhor Supremo. But they are not allowed to sleep the same room of Lord Narayan. Not possible. Mas eles não têm permissão para dormir no mesmo quarto que o Senhor Narayana. Isso não é possível. Even Lakshmi Devi not. Lakshmi just massaging his lotus feet. Then when Lord taking rest, Lakshmi Devi will have to go out. Nem a própria Lord Lakshmi Narayana Devi so pode sleep. dormir. Então, nem a própria Lakshmi Devi pode dormir no mesmo quarto que Vishnu. Ela massageia os pés de lótus dele, mas na hora de dormir ela vai dormir em outro lugar. Because Lord always very busy. So he's thinking, I will sleep alone and sound sleep. If very tired and another person is sleeping in your room and making I cannot sleep. I kicked out. Wait, chalo away. I don't like to anybody sleep in my room. Então o Senhor Supremo está sempre muito atarefado. Então quando ele quer dormir, ele leva isso a sério, ele quer dormir mesmo, quer dormir sozinho e tem um sono bem profundo. Então assim, porque ele não quer ter essa experiência, de repente vai dividir o quarto com outra pessoa, a pessoa vai ficar roncando, vai fazendo um monte de barulhinho de noite. Então assim, eu não gosto de dormir com outra pessoa, eu quero dormir sozinho. If any Brahmachari sleep in my room, next day they will kicked out. But chalo. Sleep outside.
Então, se algum brahmachari dorme no quarto do Maharaj uma noite, no dia seguinte ele fala, sai daqui, vai dormir em outro lugar. Isn't this thing? Aconteceu comigo. Or if any brahmachari, no making any snoring, nothing thing, okay. But he cannot sleep because anytime I can wake up and chant holy name, that I think, oh Maharaj, disturb my sleep. Automatically go out. Mas se ele é um roncador, então ele não, Maharaj não vai querer que ele fique lá. E além disso, ele pode querer estar dormindo e Maharaj levanta para cantar o santo nome. E ele vai pensar, o Maharaj está perturbando meu sono. So in the same way, in Vaikuntha Dham, Samipa means they stay very close to Lord. That means not in the same room. Então, em Vaikuntha Dham, esse tipo de liberação chamado Samipya significa estar muito próximo do Senhor, mas não tanto assim que vá dormir no mesmo quarto que o Senhor Supremo. So Salokko, Sasti, Samipa and Sarapa. These types of mukti in Vaikuntha. Or Sajujya mukti, oneness with the effulgent margin Brahma. No one except. Only those who are Asura. Asura means demons. Harina Hata. Lagu Bhavatam the Sanatan Srila Goswami Pada explain that demon, those who killed by him, they also merge in the effulgence of Lord. So how so Srimad Bhagavata Krishna is saying in this way. Diyamana Nagranti Matsyavanam Jana. Even those who are devotee of Golok Vrindavan, they don't want also these 4 types of Vaikuntha Mukti. How possible they accept Brahma Sajuja Mukti? Brahma Sajuja Mukti who wants? Demon, Asura. These things. Shankaracharya he preached these things. Sajuja Mukti means this word. Why? Because Lord himself told to Shankara Sakshat, hey Shankar, in this Kali Yuga, you will be manifest form of Shankaracharya. And you would elucidate the demon people, because demons they disturb to me. And you preach this word, Aham Brahmasmi, I am Brahma. Lord Shivji himself told to Devi Parvati. Devi Parvati told, oh my husband, why did you make disturbance to the people? Yeah, Aham Brahmasmi, I am Brahma. That time Shivji told, this is not my fault. My master Krishna, he gave me order. Hey Shankar, go in this material world, especially in Kali Yuga, you preach this philosophy, Aham Brahmasmi, Sarvam Khalidam Brahma, Tattamasi, this one. So this is not my fault. So that means those who are the demon, they want to merge in Brahma. Sajuja Mukti they want. Então, onde eu falei? Eu não marquei aqui. Então, o Maharaj terminou falando sobre os 4 tipos de liberação que são alcançados em Vaikuntha: Salokya, Sarupya, Samipya e Sasti. E ele continua explicando que Sayuja Mukti, a liberação de se fundir no Brahman, não é aceita por ninguém senão os asuras, os demônios. Como Srila Sanatana Goswami explica no Lago Bhagavatamrita, demônio é aquele que é morto pelo próprio Senhor. Ninguém mais, além de um demônio, aceita esse tipo de liberação. Só eles querem, só os demônios querem Sayuja. E esse tipo de mukti, de liberação, é pregado, assim, incentivado por Shankaracharya. E isso só porque Shankaracharya, ele é o próprio Shiva, que a pedido do Senhor Krishna, aparece, é o próprio Shankara Shiva que aparece como Shankaracharya. E por ordem também de Krishna, ele deve aparecer como Shankaracharya e pregar essa filosofia ilusória, falando mantras como Aham Brahmasmi, Tattvamasi,
né, que incentivam as pessoas a buscar esse tipo de mukti, de liberação impessoal. E Shiva falou isso diretamente para Parvati, porque Parvati perguntou para ele assim, por que você está fazendo isso? Por que você fica pregando uma filosofia que estimula as pessoas a serem ateístas, a serem demônios? Aí Shiva falou assim, mas não é culpa minha, foi o meu próprio Senhor Supremo que me deu essa ordem de, em Kali Yuga, que eu pregasse essa filosofia, Aham Brahmasmi, por isso não é minha falta, não é minha culpa. Desse modo, somente os asuras, os demônios, aceitam esta liberação chamada Sayuja Mukti. So, also again, Mataji Gandhi Vishwanath Chakravarti Pada explained two kinds of also liberation. One is called Sukha Ishwarja Uttara and Prema Seva Uttara. E também Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ele dá fala de duas categorias de mukti. Uma é Sukha Ishwarja Uttara. Sukha Ishwarja Uttara, that means they get all kinds of affluence in the Vaikuntha. They are very happy, enjoying there. Então, Sukha Aishwarya Uttara significa que eles recebem todo tipo de opulência quando alcançam os planetas Vaikuntha. Because all kinds of opulence of Lord they are getting. Então, And Prema Seva Uttara, that is called, they are in Vaikuntha also, they always engage to serve to Lord with their divine love. Ao passo que outro tipo de mukti, que se chama Prema Seva Uttara, é aquele pelo qual aquelas pessoas que alcançam esse tipo de mukti estão sempre ocupados a serviço do Senhor Supremo em amor divino. As like Hanumanji, he serves his Lord, Master Lord Ramchandra, with divine love. Hanumanji's heart is no any desires. Always 24 hours he is thinking how to serve my master. Exemplo desse tipo de devoto que alcança essa classe de mukti é Hanuman, que está sempre servindo a seu Senhor Rama por amor divino. E no coração de Hanuman não existe nenhum desejo pessoal, nenhuma gotinha de desejo pessoal. O único desejo que ele tem é servir ao seu Senhor com amor divino. Understand? 24 hours he engages himself to serve the Lotus Feet Lord Ramchandra. Então, nas 24 horas do dia, ele está sempre ocupado servindo aos pés de lótus do seu Senhor Ramachandra. Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada explained in Bengali word Sevaker Visramnai, means with the servant he has no rest. Understand? Always absorbed to serve. Então, even he was sleeping, he will serve to Lord. How? Remember in sweet dream. How will get sweet dream? Depend. When you absorb your Ishtadev, Guru and Krishna, then sweet dream will come. This is the process. If you 24 hours serve to Guru and Krishna, then same thing you will come in a dream. This is the process. So 24 hours. Hanuman, he absorbed to serve his master Ramachandra. So Hanuman is called the Prema Seva Uttaradhya. Example. But only what things? Hanuman's Dasa Bhav. But little bit also. Aishwarja mode, opulence mode. His master Ramchandra, he is Bhagavan. And this one, Bhagavad Buddhi there. And Brajavasis, in their heart no any smell of Bhagavad Buddhi. Aishwarja dekhili namani Aishwarja. Even Brajavasis, the residents of Braj, see Krishna's opulence, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Bhagavad Buddhi, no. Então, Maharaj cita uma frase em Bengali
de Srila Bhaktivedanta Prabhupada que diz que aquele que é sevaka de verdade, que presta serviço de verdade, ele nunca tem descanso. Mesmo quando ele está dormindo, ele está servindo a Krishna, se lembrando de Krishna em seus doces sonhos. E como é que a gente faz para ter doces sonhos? Maharaj explica que se a gente serve a Guru e Krishna nas 24 horas do dia, então a gente vai ter a mesma experiência quando dormir. A gente está servindo o dia inteiro e quando dormir a gente vai estar se lembrando de Krishna nos nossos doces sonhos. Por isso é que Hanumanji, 24 horas todo dia, ele está servindo o seu senhor Ram. Então Maharaj explica que Hanuman é um exemplo de Prema Seva Uttara, mas em Dasya Bhav, com atitude, né, o humor de servidão, com um pouco de Aishwarya, dessa percepção de Bhagavata, de que Krishna é Bhagavan, o Senhor Supremo. Mas os Brijabasis, os habitantes de Braj, no caso deles, o prema deles, o amor divino deles, não tem nem uma sombrinha, um tiquinho, um cisco dessa percepção de Krishna como Bhagavan, como a Suprema Personalidade de Deus. Mesmo que eles vejam Krishna manifestando alguma opulência, mesmo aí eles não acreditam que aquela opulência vem de Krishna. Srimati Radhika, she serves to Krishna. And even she is thinking, if I will give up my body, all the elements of my body to serve to Krishna. Como Srimati Radhika, ela está sempre servindo a Krishna. E ela pensa assim, mesmo que eu abandone meu corpo, que todos os elementos que formam esse meu corpo estejam a serviço de Krishna. How many elements in your body? Quantos elementos tem no seu corpo? 5. São 5 elementos. What is that? Earth, fire, ether, and water and space. 5 elements. And this our body was made by the 5 elements. Understand? Então o nosso corpo é formado por esses 5 elementos: terra, fogo, água, ar e espaço ou éter. And so Srimati Radhika is saying to Lalita, hey Lalite, I can't to separation from my beloved Govinda. Maybe soon I will give up my body. So I request you one thing. When I give up my body, don't burn my body. Don't burn my body in the fire, or don't my body to also throw in the water of the Joguna. Então Srimati Radhika está falando com Shri Lalita Devi. Ela fala assim: hey Lalite, eu não consigo suportar estar separada do meu amado Govinda. Pode ser que em breve eu abandone meu corpo, mas se isso acontecer, não creme meu corpo, muito menos jogue o meu corpo nas águas da Jamuna. Finish. So in this verse, Mariva Sakhi Mariva Nishchaya Mariva Kanuhano Gunanidhi Kare Diya Divo Javo. Srimati Radhika is saying, hey Lalite, I can't tolerate separation from my beloved Govinda. I must give up my body. Então nesse verso, Srimati Radhika está falando com Lalita: Lalite, eu não consigo mais tolerar, suportar estar separada do meu amado Govinda. Eu vou acabar abandonando meu corpo. But if I will die, who will serve my beloved Govinda? Mas se eu morrer, quem vai servir ao meu amado Govinda? Because Srimati Radhika, her conception about Krishna this way. Only I can prepare it perfectly. Understand? Serve to Krishna and give pleasure to him. No one can, as like me, or give pleasure to him. Even Chandravali not possible. What you say? Even Lalita Vishakha they cannot. Nirantarang Vasikrita Pratiti Nanda Nandane Kada Kari Sasyamang Kriva Kataksha Bhajana.
Madad madadi jauvani pramudamana mandite priyanuraga ranjite kalavilasa pandite anannadhanna kunjarajya kamakeli kovide kadakari sasyamang kripa kataksha bhajanam. Radha kripa kataksha. Very clearly explained. Radharani, she is proud her service. This is true. Understand? One kind of proud means true proud, or one kind of false proud. Então, Hey, come, everybody, some front. I cannot sit here. Come. sendo Listen, que- Harikatha, give high class Harikatha. chega pra cá assim pro Maharaj ter o contato visual com vocês, para vocês também terem contato visual e assistir. Huh? É, I want all to listen. o Maharaj quer que todos vocês ouçam. Então o Maharaj agora Oi. acaba de, Come here, come here. o Maharaj acaba de explicar qual é a concepção de Srimati Radhika sobre o seu amor e seu serviço a Krishna. Ela pensa assim, que só eu posso servir a Krishna, só eu posso satisfazer a Krishna, ninguém mais pode, nem sequer Chandravali, né? E para não falar de Chandravali, nem Lalita e Vishaka podem prestar serviço a Krishna da maneira apropriada. Então, Maharaj canta um verso da canção, daquela canção que a gente conhece, né? Em que demonstra que Radha, ela tem orgulho de servir a Krishna. E aí Maharaj explica que existem dois tipos de orgulho: o orgulho verdadeiro e o orgulho falso. So Srimati Radhika is saying this way. না পোড়াইও রাধাঙ্গ না ভাসাইও জলে মরিলে তুলিয়া রাখো তমালের ডালে. Srimati Radhika is saying, hey Lalita Abhisheke, this is true. I can't to tolerate separation from my beloved Govinda. But listen, my one request. When I will give up my body, my body should not burn in fire or not throw in the water of the Jamuna. Then Lalita Devi, she told, what will do? In India, if anybody left body, dead body, burn, buried, or they also throw in the water of the Ganges or Jamuna. That is called Salil Samadhi. Salil Samadhi. Salil means water. There is Samadhi in the water. That is called Salil Samadhi. Or buried, that is Samadhi. And in our Vaishnava tradition, and mostly not burn the body. Vaishnava body not burning. Mostly also buried. Especially sannyasis, not buried, not burn. They also call Samadhi. So Srimati Radhika, she is saying, na bhasayo morilis, na bhasayo radhango, na bhasayo jale, morile tuliya rakho, tamare dale. When I give up my body, you put my body on the branches of tamal tree. Então, Srimati Radhika, ela fala assim, ó Lalita, ó Vishaka, eu não consigo, a verdade é que eu não consigo mais tolerar estar separada do meu amado Govinda. Ouçam então o meu pedido: quando eu abandonar o meu corpo, não cremem meu corpo no fogo, nem joguem meu corpo nas águas da Jamuna. E a Lalita, ela pensa, porque na tradição védica, a Lalita fica pensando assim: o que eu vou fazer então? Porque na Índia, o que acontece quando alguém abandona o corpo? É cremado, é enterrado ou é simplesmente jogado na água do rio sagrado. Isso se chama Salila Samadhi. Dar Samadhi para aquela pessoa que partiu nas águas do rio sagrado. E também, Maharaj explica na tradição Vaishnava, muitos dos Vaishnavas, especialmente os sannyasis, recebem Samadhi com o seu corpo sendo enterrado naquele espaço, né, que também se chama de Samadhi. E eles, no caso, o corpo deles não é cremado. Então,
a Irada completa o que ela estava dizendo para Lalita Vishaka. Ela disse assim: então, quando eu abandonar o corpo, pendure meu corpo no galho de uma árvore tamal. Then Lalita Devi asked, if we keep your body on the branches of the tree, what happened? Then Srimati Radhika, she told, Tamale Vrikha Jano Krishna Saruphaya. In the Tamal trees of Vrindavan, there is a personification of Krishna. Understand? The Tamal tree is what? Personification of Krishna himself. So in this way, my dead body will be touched the body of Krishna. Or another thing, Purnamasi Devi, she told, Krishna is called Sattavak, he always speaks the truth. So one day Krishna will come back. When Krishna will come back and touch this Tamal tree, then I will again return back my life here. In this way, again I will meet with my beloved Govinda. Então, Srimati Radhika, a Lalita Devi perguntou: mas se a gente colocar o seu corpo pendurado no galho de uma árvore tamal, o que vai acontecer? Aí Srimati Radhika responde: que em Vrindavana, a árvore tamal, ela é a personificação do próprio Senhor Krishna. Desse modo, quando o meu corpo morto tocar, quando o meu corpo morto tocar na árvore tamal, vai estar tocando, na verdade, o corpo de Krishna. E Krishna, ela também deu outro motivo. Ela diz que Krishna é Satyavak, ele sempre fala a verdade, ele prometeu voltar para Braj. Então, quando ele voltar, um dia quando ele voltar para Braj, e ele tocar na árvore tamal, onde o meu corpo vai estar pendurado, aí o meu ar vital vai voltar e eu vou novamente poder me encontrar com o meu amado Govinda. Then Lalita Devi, she told, okay, if Krishna would not come back from Mathura to Vrindavan, then what happened? What will do your dead body? E aí Lalita falou para Srimati Radhika: e se Krishna não voltar de Mathura para Braj, o que a gente vai fazer com o seu corpo morto? That time, Srimati Radhika told, okay, I am giving two instructions. Então, depois dessa pergunta, Srimati Radhika disse para elas: vou dar duas instruções a vocês. If Krishna would not come back, Mathura to Vrindavan, then you take my body and bring on the bank of Jomuna. Então, a primeira instrução que Srimati Radhika dá é: se Krishna não voltar de Mathura para Vrindavana, então levem o meu corpo para a margem da Jamuna. Lalita pranere sakhi mantra diyo kane. Hey Lalita, you are my very nearest sakhi. When my life you are about to go out, that time you give the mantra Krishna Nam. Give Krishna Nam, Krishna, 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 Krishna. So saying Lalita pranere sakhi mantra diyo kane. Jabe prana vayu vahe. When my life here will go out, and that time you will give me Krishna mantra, Krishna, Krishna Nam. Então, Srimati Radhika fala Because I heard Purnamasi Devi, one who listen Krishna Nam, or one who about to give up his body, and according his thought or you think, and he will get that destination. So if you give Krishna Nam, Krishna mantra, they must be also attend to Krishna. Where is he? Então ela continua falando para a Lalita: Lalita, você sabe que você é a minha Sakhi tão querida, tão próxima, e assim, quando o meu ar vital sair do meu corpo, você dê Krishnanam para o meu corpo, porque eu ouvi Purnamasi ensinar que aquele que ouve Krishnanam quando está perto de abandonar o corpo, segundo
e segundo o que ele estiver pensando, essa pessoa vai obter o destino compatível com aquilo que estiver pensando. Por isso, se você me der Krishna Nam quando abandonar o corpo, eu com certeza vou me encontrar com meu amado Govinda. And then when my life here and completely going out from body, the dead body, you are bring on the bank of Jamuna, cover with the sand of Jamuna. Because the sand of Jamuna touched by the lotus feet of our beloved Govinda. So Govinda Charan Sparsha, I will touch the lotus feet of Govinda. And then you also, my whole body completely covered with the sand of Govinda. Govinda Charan Dhuli. These things. And then you will write Krishna Nam. Tadupari likha Krishna Nam. Then my body will write her name Krishna, 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 whole my body. Krishna, Krishna. And then you offer Tadupari diho Tulasi Manjari. Then you offer Tulasi Manjari. Tulasi Manjari, very soft Tulasi. In the flowers and two side leaves. And sometimes you are offering Manjari, that is not proper. And very old, and Thakurji cannot accept. You have to learn. You have when you offer Tulasi Manjari, you check. Very soft, very small, Tulasi Manjari. And two side, two leaves. Sometimes they are devotee giving me prasad. I say the Tulasi Manjari, very old. Are old Manjari, no service there. Manjaris are always very teenagers. Understand? You learn how to serve Thakurji. Understand? Old Manjari, no, keep the lotus lips, lotus feet of Vrinda Devi there. When you offer Thakurji, that Manjari is very small, very small Manjari and two side, two leaves, very soft. Then you offer to Thakurji. Thakurji accept. Another big Manjari, old, dry. Are Thakurji how possible take? Thakurji's throat is very soft. Are you no Manjari, no problem. If you have no Manjari, no problem. But why is the available? Available. Serve Thakurji. How to serve Thakurji? Try to understand this. So here Srimati Radhika, she is saying this verse. Tadupari dive Tulasi Manjari. Then my body first covered with the very soft sand of Jamuna, which touched the lotus feet of beloved Govinda. And then write her name Krishna Nam. And all my whole body Krishna, 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 Krishna Nam. You are putting your body with what is called tattoo. Stupid nonsense. No. Tattoo. No. Just write in the name Krishna Nam, very nice. Whole body. With the sand. Not to write your body Krishna, Krishna. And Srimati Radhika is saying, my body covered with sand. Understand? Sand. Because that sand is touched by the lotus feet of Krishna. And write her name Krishna Nam. Not body, on the sand. Krishna. You are writing your body. Stupid nonsense. Some devotee will get. Here. Stupid nonsense. No. Okay, later I will talk to you. Now my mood is going this way. Later I will talk with her. So Tulasi, so Srimati Radhika, she is saying this way. Tulasi Manjari. And everybody chant Krishna Krishna Govinda Damo Dharma Dhaveti Govinda Damo Dharma. Okay, explain. Então Srimati Radhika está dando essas instruções para a Lalita Devi. Ela fala assim, que quando eu abandonar completamente o meu ar vital, sair completamente do meu corpo, me leve para a margem do Jamuna e cubra o meu corpo com a areia da margem do Jamuna, porque essa areia é tocada pelos pés de lótus de Krishna. E assim
o meu corpo inteiro vai sentir o toque de Govinda. E também, se lembre de escrever no meu corpo inteiro. Primeiro você coloca a areia da margem do Jamuna, e sobre a areia você escreve Krishna Nama, o nome de Krishna. E também ela fala assim, para Lalita Devi oferecer folhinhas, brotinhos tenros de Tulasi Manjari, que os brotinhos são aqueles bem pequenininhos, bem verdinhos, e desponta de cada lado 2 folhinhas. Aí Maharaj está dando uma instrução sobre adoração a Thakurji, que a gente deve oferecer só essas manjaris, que tem um brotinho bem verdinho, bem pequenininho, e as folhas bem também tenras, a Thakurji. Que ele já reparou que às vezes os devotos trazem pachada para ele com aquelas manjaris secas, né, duras. Ele explicou que Krishna tem a garganta muito macia, isso vai machucar a garganta de Krishna, o que significa que se você oferece no altar folhas ou manjaris secas, Krishna não vai aceitar. Então a gente tem que aprender a servir a Thakurji da maneira apropriada. E além disso, as manjaris são menininhas, são jovenzinhas, né? Então você deve oferecer essas tulas manjaris que estão disponíveis. Aí Srimati Radhika continua falando que o corpo dela deve ser coberto, depois que ela abandonar o seu ar vital, o corpo dela deve ser coberto com a areia do Jamuna, e sobre a areia se deve escrever o nome de Krishna, Krishna Nama. E não assim fazer como hoje em dia fazem, né? Maharaj vê muitos devotos que tatuam o corpo, que é uma coisa completamente tola. Que a própria Srimati Radhika está dando exemplo, que ela não quer que o nome de Krishna seja diretamente escrito no corpinho dela. Primeiro, ela quer que a Lalita e Vishaka coloquem areia da Jamuna sobre o corpo dela, e em cima dessa areia que se escreva o nome de Krishna. Finish? Another instruction, Srimati Radhika, she told, if I give my body and you have to put my body on the branches of the tamal tree, in my body 5 elements and automatically coming out body. This is the nature. If anybody die, then automatically the 5 elements and water automatically are coming out your body, and after a couple hours, then after a couple days, 2-3 days, automatically all the elements going out. So Srimati Radhika, she told, in this way, when we give up my body, the 5 elements and the water mixed with the water of Pavan Sarovar, and when Krishna again will come back, that time Krishna will be take bath in the Pavan Sarovar. That means the water of my body mixed with the Pavan Sarovar. In this way, I also serve to Govinda. Então, Srimati Radhika continuou dando outra instrução para Lalita. Ela falou assim: se eu abandonar o meu corpo, você deve pendurá-lo num galho da árvore tamal. Porque automaticamente, quando alguém abandona o corpo, os 5 elementos saem do corpo dela. Essa é a natureza desse mundo. Por exemplo, a água sai, em poucas horas, a água sai toda do corpo. Depois de 2 a 3 dias, todos os elementos desaparecem daquela forma, né, que estava ali. Então, Radha diz que quando ela abandonar o corpo, que a água do corpinho dela vai se misturar com a água do Pavana Sarovara. E quando Krishna voltar para Vrindavana, ele vai tomar banho no Pavana Sarovara, e assim essas 2 águas vão se misturar, e ela vai poder servir ao seu amado Govinda. And in my body, earth mixed with the courtyards of Nanda Maharaj, when Krishna will walk in the earth, then I will touch his feet. E também ela continua falando que a terra que sair do meu corpo, ela deve ser levada para o pátio de Nanda Maharaj. Porque quando Krishna entrar para brincar no pátio de Nanda Maharaj, Krishna vai tocar com seus pés de lótus sobre o meu corpo.
In my body, fire mixed with the rays of the sun. When Krishna will take the mirror, then the reflection, the light reflects on his face, then I will also serve his face, lotus face. E aí também ela continua dizendo que do seu corpo, o fogo, quando sair do seu corpo, vai se misturar com os raios do sol. E quando Krishna olhar para o reflexo do seu rosto no espelho, ela vai poder prestar seva ao belo rosto de Krishna. Or in my body, air mixed with the air. When anybody will fanning to Krishna, and that my air also mixed with the cool air, in this way I will be cooling his body. E aí ela continua explicando que da mesma maneira, quando o ar sair do corpo dela, esse ar vai se misturar com o ar da atmosfera. E aí quando alguém abanar Krishna, o ar da atmosfera vai se misturar com o ar fresquinho dela, e isso vai refrescar o seu amado Govinda. In my body space, in this my body space mixed with the space and akash, that is called sky. When Krishna is sit and any place, then my space of body also touch with Krishna body. E também ela continua explicando que o espaço, o éter, quando sair do corpinho dela e se misturar com o Akash, que é o espaço exterior, que é o céu, aí Krishna vai aparecer e vai se sentar em algum lugar desse espaço, e aí o espaço de Srimati Radhika vai servir ao corpo do seu amado Govinda. So in this way, Srimati Radhika, she told, she will serve to Govinda with all his elements of this body. That means those who are Shuddha Bhakta, high class, they want to serve Ishtadev with his everything, how to serve. Understand? Advaitavadi impartialist, they want to merge in Brahma. What will be their Brahma? A devotee, even they will give up their body, their only desire how to serve to Krishna. This is the difference. Impartialist and the devotee of Lord. The devotee of Lord, they are always you are servicing. So Bhaktisiddhanta Prabhupada explained, Sevaker Visram Nahi. And who is the servant of Lord? He never take rest. And whole life was how to serve. With his body, mind, speech. With his body, he serves. With his mind, he serves. The mind is always remembering. Speech, with his tongue, always glorify pastimes of Krishna. As like gopis. Gopis is the topmost example. I am taking the name of gopis. Because gopis, they are the topmost devotee of Lord. So example when you giving, the topmost example. Topmost examples, this is the gopis always is what? Always they glorify about Krishna. They are sitting together, always glorify. Sometimes they are very lamented mood. Oh, we cannot serve our beloved Govinda. Look, deer, cows, calf, river, even the cloud, how they are attached with our beloved Govinda, how they are servicing. Oh, Sakhi, my friend, I cannot serve, we cannot serve. Look this thing. Dhanna smamudagatayo hirannaeta janananupata vichitra visam akarnavenuranitam saha Krishna sara puja dadam viracha pranayavalokai. Srimati Radhika told, yes, okay, my girlfriend, look how these deer, male, female deer, male deer, how their fortune, how their mind always to attach with Govinda. Their mind always attached. So when Krishna plays the flute, then female deer is running. Then male deer also saying, oh, you are going, I have to go. Then both are coming and sitting very close to Govinda.
They are animal beings, they cannot speak. They cannot they cannot speak anything. We are when meeting with our friends, how are you? Hello, hi. And Western country people say, when you are going to the park and people are saying hi. Just you also the etiquette. How are you? What are you saying? Bonjour. No, what are you saying? Bom dia. Bonjour. Good morning and good evening, good afternoon. Anyhow, just you saying this. And that means you give up your silence. This is the etiquette. Not you have to express your sentiments. Anyhow, in India they are saying Ram Ram, Hare Krishna. And if you go Braj, when they are meeting together and going past, they are saying not hello. Radhe Radhe. Sweet names. Radhe Radhe. You are saying how are you? They are not saying these things. Hello, hello. What is saying you? Bom dia. Hello. You are going to receiver. But India they are saying, especially in Braj, they are saying this. Then when you express the sentiments, if you go Navadvip, Jai Nitai, Jai Gaur. Jai Nitai, Jai Gaur. They are not saying Radhe Radhe. They are saying Jai Nitai. And all glory to Nityananda Prabhu. Or Jai Gaura Hari. So now coming in this way. So when Sakhis they are saying they are saying, look, the male deer and female deer, how they are fortunate. Very calming, very close to our beloved Govinda. And they express their sentiments. How? Just there with eyes. Because our eyes giving the expression of our sentiments, love and affection. Eyes is very powerful. Powerful. Meaning eyes are expressing our sentiments, love and affection. Eyes to eyes. Understand this thing. Eyes is very powerful. Very quickly you will be also captivated. Very sidelong glance. You know better than me also. Young ladies, young boys, they know. Eyes very quickly captivated the heart. And so Srimati Radhika Sita, look, this deer, male deer, female deer, how they also are. And they expressing their heart towards our beloved Govinda, saying, Dhannas Mamuragatu Hiranyayita Jananuputta Vichitra Vesam Akarnavenu Ranitam Saha Krishna Sara. Saha Krishna Sara. The essence of life, Krishna. Krishna Bhakti. And saying Saha Krishna Sara. Krishna Sara means essence. What is the essence of life? Krishna Bhakti, Krishna Nam. And if you have no Krishna Bhakti, Krishna Nam, life is useless. Dik tang, the mridanga playing 5 on 5 on. Dik, 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 dik. And many mantras. Understand mantras? In the mridanga, when you play the mridanga, there are many mantras. Tere kheta kheta tera tera ta tai tai nagi. Then dig 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 ding. Mantras is there. In the same way they are there. So saying in this mantra is there. What? Krishna Sara. The essence of life, Krishna. If you are not essence of life, Krishna, the life is useless. Diktang, that life is what? Useless. That means if you not do bhajan in sadhan, your life is not sacrificed for Govinda, your life is useless. But dear, male deer, female deer, their life also are completely, absolutely surrendered to Krishna. So saying, Saha Krishna Sara, Puja Dudum Berecha Pranaya Avalokoi. Pranaya Avalokoi. They are love and affection, very nice, beautiful, and sidelong glance. And prem means it this way. How they are so. Our eyes showing, you are angry with me or you are happy with me. This is it. Srimati Radhika told, Pahile Nayano Bhanga Bhelo.
Srimati Radhika, she told her Lalita Abhisheke, how I captivated the eyes of my Govinda. For the first time, my glance going towards Krishna, then Krishna captivated my heart. This thing. Why I'm saying? Because when gopis they are meeting together, they are speaking Hari Katha, Krishna Katha, Govinda Katha. Non-vacho, they are not speaking other words. Govinda Damo Dharma Dhaveti, Govinda Damo. This is called bhakti. So I am saying, in this way, Golok Vrindavan has topmost examples gopis. So always we are giving example of gopis. Gopis bhakti is topmost. You cannot compare to others. Highest bhakti. This. Então, So Mahaprabhu told, just now coming back, the subject matter actually told, Mahaprabhu told, give up these things. Liberation, mukti. If you not need Vaikuntha mukti, what will say? If you not Ajodha mukti, no Ajodha. If you not Dwaraka or Mathura, only Golok Vrindavan. If you need Golok Vrindavan, you have what is called? What is called? So cutting the scissor. What is called? Or is English word? No, cutting is cutting the branches. And cutting the all branches. Understand? So how they cutting the branches? Cut the branches and the dasabhav. Dasabhav. Cut. No need dasabhav. Even not the mood of raktapatrak. Understand? Even not the mood of subhalsidam, sakabhav cut. Even no also no need the mood of Vatsalabhav Nanda. What mood? Conjugal mood. Brajagopis mood. Even the Brajagopis mood, many types of mood are there. Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta Sakhi. These types of. Even not the mood of Lalita Vishakha. Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta Sakhi. Prana Prishta Sakhi, Lalita Vishakha mood, no need. What mood? Only the Rupamanjari's mood. Sirupamanjari Kararjita Pada Padma Gushtan Bhujarvita Mastakaya Ha Madakata Kanaka Gori Padarvin Sanavahani Sanakestavakim Karise Padarjistavena Varadashameva Nannat Kadapi Samay Kila Devi Jache Sakhaye Tavo Namastu Namastu Nittam Dasayati Mamo Rasastu Rasastu Sattam. Ravinath Bilap Kusmanjali. Hey Radhi, I don't want the position of your Prana Prishta Sakhi Lalita Vishakha. What do you want? I want that maid servant, as like Rupa Manjari's mood. Our Gaudiya Vaishnava means is how to receive the mood of Gaudiya Rupa Manjari's. Rupa Manjari Kararchita Pada Padma Gushtanandana Bhujarvita Mastakaya Ha Madata Ganaga Gauri Padarvinna Sanabhani Sanaki Kim Kavs Abhira Palli Patiputra Kanta Dasa Vilasita Balasavaro Sirupa Chinta Manisopti Sansto Matsanto Durdanto Hai Surastam. This mode. So my example is this way. Our topmost, highest mood. This way. But if you want to topmost mood, so come down your sadhan. First follow the four principles. Understand? Then how to wash your hand. Understand? If you go toilet, change your cloth. Stupid nonsense. If you go, that is called Suddha Sadachar. If you take prasad, don't touch the prasad with your cloth. Take prasad in your lap, Musalman. Don't become muchi.
become Suchi. Guru Govinda Maharaj told, don't become Muchi. Muchi means dirty. And in India, Muchi, that is called low caste. They are not following the rules. Suj maker. That is called Muchi. Don't become Muchi. You become Shuchi. Shuchi means Brahmana. First you become Brahman. Bhaktivedanta Prabhupada explained, who is perfect Brahman, he is called perfect Vaishnava. Who is Suddha Vaishnava, he is Suddha Brahmana. He should become Brahmana. And Shuchi. Shuchi means Brahmana, actual words. Pavitra. Brahmans means, Brahman's first qualification, Pavitra, Saral. Very simple. If you want to the highest mood, I am saying the Manjari Bhav. Maharaj, I am Manjari. Rasgulla Manjari. Rasgulla Manjari, nahi. First you follow Hari Bhakti Vilas Suddha Sadachar. Jar nahi kandak gyan, tar hai dibbak gyan. My Gurudev always used this word in his katha. Who has no common sense. How possible he has transcendental knowledge, dibbak gyan. Dibbak gyan dila jai janma jane. Gurudev will give dibbak gyan. This is true. But we have to follow the instruction of Guru. Suddha Sadachar. Aparad. Aparadhi jane Krishna kripa kare na tare. Who has offenders? Aparadhi, Krishna will not give mercy. Always remember this. Don't you think you are Brajavasi? Always I told you this. I am saying highest mood. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu has come to distribute this highest mood. But you have to follow. So Rupa Goswami Pada is saying, Bhacho Begam Upadesamritam. Every day read. Bhacho Begam Manaso. Not read. Apply yourself. Bhacho Begam. Control the urges of speech. Bhacho Begam. Manaso Begam. Close the mind. Urges of mind. Bhacho Begam, Manaso Koda Begam, Jiha Begam, Dorupasta Begam. Then you go to Radha Kunda. Upadesamritam. Last slok, last two verses. Radha Kunda Mahima glorifies about Radha Kunda. Radha Kunda is none different from Srimati Radhika. Upadesamritam, everything. Top to A. Top to A to Z. A to Z. A to Z, everything is there. From lower devotee to higher devotee, everything. So you are saying this way. Our aim and object is. So now coming. Mahaprabhu, that means, actually I told Mukti, liberation. No Vaikuntha Mukti, no Ajodhya Mukti, Taraka Mukti. It is not Mukti of Mathura, no, in Vrindavan. Vrindavan also no. What is steaming, cutting. 111 cutting. What is English word? Trimming. I want to listen this word. Trimming. Taking scissor. Trimming. Understand? Further. Okay. Trimming. English word is trimming. Very nicely. Taking the gun. Very nice. So that means only one branch. That is called Manjari Bhav. This is the thing. This is our aim and object. That is called the Sadha. A sadhan, this way. Platform. Shuddha Sadachar, Hari Bhakti Viladin, step by step, Sadhu Sangha, Vajana Kriya, Anarthamriti, Nishtha, Ruchi, Asuk. Fala. Então, Srimati Radhika estava conversando com Lalita Devi, como ela queria que tratassem do corpo dela se ela abandonasse seu ar vital. Aí Maharaj deu vários exemplos de como ela oferece, ela quer que todos os elementos que formam o corpo dela, mesmo depois que ela abandona o ar vital, prestem serviço a Krishna. Então, assim é Srimati Radhika. Ela serve a Krishna com todos os membros do seu corpo, com tudo que ela tem. Isso significa Shuddha
essa também é a atitude do Shuddha Vaishnava. Ele presta seva a Krishna com tudo dele, com todos os membros do seu corpo, com o seu pensamento, com tudo. Ao passo que os Advaitavadis, os impersonalistas, eles querem se fundir na refúgio do Senhor Supremo. Mas os devotos, mesmo quando eles abandonam o corpo, eles só querem prestar seva a Krishna. Então essa é a diferença entre os Vaishnavas e os Mayavadis. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, por isso que Maharaj repete aquele versinho em Bengali, né, aquela afirmação em Bengali, que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia que o servo de Krishna nunca descansa. Ele está sempre ocupando o seu corpo, a sua mente e suas palavras a serviço de Krishna. Com o corpo ele presta diferentes serviços, como por exemplo no templo. Com a mente ele está sempre se lembrando dos doces passatempos de Krishna, do nome de Krishna. E com a fala ele usa a sua língua para dar Harikatha. E aí Maharaj diz que o exemplo máximo de quem dá Harikatha e faz isso o tempo todo são as gopis. E as gopis são, Maharaj frisa bem isso, que a gente sempre tem que citar o exemplo máximo, que é o exemplo do humor das gopis. Porque elas estão sempre glorificando Krishna. E elas, inclusive, elas estão em Braja, elas estão glorificando Krishna, e elas ficam observando como os outros seres vivos em Braja, os veados, os passarinhos, as aves, as nuvens, os rios, como eles todos esses Brijabasis podem servir a Krishna livremente, mas elas não podem. Então, aí Shrimati Radhika começa a glorificar o veado fêmea e o veado macho. Ele fala assim, ó, Saque, é assim que fala? A corça e o veado. Olha só como a corça e o veado são afortunados, porque a mente deles, os dois juntos estão com a mente totalmente voltada, a sua atenção totalmente voltada para os pés de lótus de Govinda. E quando Krishna toca a sua flauta, os dois correm juntos na direção de Krishna. E eles pensam assim, os dois, não, a gente tem que ir, então não existe briga entre o casal. Eles são animais, né? Não tem uma forma humana. E eles não podem falar. Assim como o Maharaj estava falando que, especialmente no Ocidente, as pessoas, por etiqueta, quando elas cruzam outra pessoa, elas falam, como está, como vai, tudo bem, olá, bom dia. Porque faz parte da etiqueta cortar o silêncio, expressar os sentimentos usando essas palavras. Mas o veado e a corça eles não podem falar, então a única coisa que eles fazem é sair correndo na direção de Krishna. E eles podem expressar seus sentimentos com os olhos. A Maharaj falou como que os devotos na Índia expressam seu cumprimento, né? Se eles estão em Braja, eles falam Radhe Radhe. Se eles estão em Navadvipa, eles falam Jai Nitai, Jai Gora Hari. Mas a corça e o veado, eles fecham os olhos e eles ficam... Não, eles abrem os olhos bem abertos e expressam seus sentimentos com os olhos. Os olhos são muito poderosos, porque com os olhos a gente pode expressar nosso amor e afeição, né? O contato ocular, olho a olho, a gente consegue com um olhar cativar rapidamente, com um olhar de soslaio, cativar rapidamente a outra pessoa. E Maharaj brincou, disse assim, que vocês sabem essa arte muito melhor do que eu, ele falou. Porque o olhar pode cativar o coração. É assim que Shrimati Radhika continua glorificando a corça e o veado. Como eles são peritos em oferecer o seu coração ao amado Govinda de Shrimati Radhika. E ela fala, quando ela fala da corça do veado, ela fala de Krishna Sara, que a essência da vida é Krishna. Krishna Bhakti é a essência da vida.
E aí, Maharaj faz um paralelo com a Mridanga. Ele fala que quando as gopis estão tocando a Mridanga, ou os devotos estão tocando a Mridanga emite vários sons que são, na verdade, mantras, como dik, 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 tar, 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 tar. Eu não sei repetir. Então, dik, dik, dik quer dizer, ai de mim, ai de mim, assim, se eu não estou perto de Krishna, ai de mim, pobre de mim. Então, são muitos mantras que são emitidos pela Mridanga. Da mesma maneira, Krishnasara, que significa que Krishna e Krishna Bhakti é a essência da nossa vida. Caso contrário, nossa vida é inútil. Se nós não praticamos bhajana e sadhana, se nós não fazemos sacrifício para Govinda, então nossa vida é inútil. E dessa maneira, Srimati Radha continua glorificando a corça enviado, dizendo que eles se rendem completamente a Krishna. Com seu amor e afeição, eles dirigem olhares, belos olhares de soslaio. Os olhos podem manifestar raiva ou felicidade. E Srimati Radhika está pensando assim, como eu vou cativar os olhos de meu Govinda? E por isso ela lança para ele seu olhar de soslaio. Todas as vezes que as gopis se encontram, Maharaj continua glorificando, dando o exemplo máximo das gopis, que com todas as vezes que elas se encontram, elas dão Hari Katha, Krishna Katha, Govinda Katha. Elas nunca falam nenhuma outra palavra que não seja a palavra glorificando Krishna. Isso é Bhakti. Então, em Goloka Vrindavana é onde a gente pode encontrar a expressão mais elevada de Bhakti, e em nenhum outro lugar se compara com Goloka Vrindavana. Por isso, o Mahaprabhu diz que a gente deve abandonar Sayudha Mukti, a liberação impessoal, e também a gente deve abandonar Vaikuntha Mukti. E, inclusive, a Mukti que nos leva a Dwarka, Mathura, Ayodhya. Inclusive, em Goloka Vrindavana, a gente tem que fazer uma poda, né? Porque mesmo em Goloka Vrindavana, o Mahaprabhu está nos ensinando que a gente não quer o sentimento de servidão de Raktaka, por exemplo. A gente também não quer o Bhava, o sentimento de amizade de Subal Sakar, nem mesmo o sentimento de parental de Nanda Maharaj. Mesmo entre as gopis, existem vários humores. E nem mesmo Mahaprabhu continua dizendo, a gente não quer o humor de Lalita e Vishaka. Que humor a gente quer? A gente quer o humor de Rupa Manjari. No Vilapa Kusumanjali, Raghunatha Das Goswami, ele está orando assim, que eu não quero a posição dessa Prana Presta Sakya de Srimati Radhika, Shri Vishaka Devi. Eu quero o humor de uma servinha, que é o humor de Rupa Manjari. Então, Maharaj cita um verso, demonstrando que esse desejo de querer o humor de Rupa Manjari demonstra o humor mais elevado. Mas primeiro é preciso que a gente desça a plataforma de sadhana. Para a gente atingir esse humor, conquistar eventualmente esse humor, a gente tem que descer a plataforma do sadhana, seguindo os 4 princípios, aprendendo como lavar a mão, como lavar nossas partes íntimas quando a gente usa o banheiro, e seguir o Sudha Sadachara perfeito. A gente deve deixar de ser muti e ser suti, né? Muti significa sujo e suti significa limpo, porque a limpeza é a primeira qualidade dos brahmanas, e a sujeira é a qualidade daquelas pessoas de baixa classe, que são representadas na Índia pelos sapateiros, né? Então, Maharaj cita Srila Bhaktivedanta Prabhupada, que dizia que aquela pessoa que é um Brahman perfeito, essa pessoa é o Vaishnava perfeito. E o Vaishnava perfeito, ele é Suti, ele é Pavitra, ele é um Brahmana muito, muito limpo e muito simples. E então Maharaj fala assim, que a gente não pode dar um pulo e ficar pensando em se tornar Rasgula Manjari. Primeiro, a gente tem que aprender do Hari Bhakti Vilas todas as regras do Sudha Sadacharya. E que aí Maharaj cita novamente o que Srila Vamana Maharaj dizia, que a gente tem que ter bom senso, sensatez, porque se a gente não tiver bom senso, como é possível que a gente consiga que Gurudeva nos revele Divya Jnana, o conhecimento transcendental?
é verdade, Gurudeva vai nos dar Divya Gyan, mas primeiro a gente precisa deixar de lado, seguir os 4 princípios, deixar de lado todo tipo de aparado, porque senão a gente não vai conseguir a misericórdia de Krishna. A gente não deve pensar que é Bijabasi. Chaitanya Mahaprabhu, ele vem para distribuir esse humor mais elevado, mas tudo começa com o primeiro verso do Upadeshamrita. E por isso nós temos que sempre ler, todo dia devemos ler, estudar e guardar no coração Vatyo Vegan, Manasa Krodha Vegan. Né? E não é só uma questão de ler Vatyo Vegan, que você deve controlar a fala, mas você também tem que aplicar isso, não deve ficar blá 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 o tempo todo falando. E Manasa Vegan, você tem que fechar a mente, controlar a mente. Aí depois, Srila Rupa Goswami começa por essa instrução tão básica, até que ele chega a glorificar nos últimos 2 shlokas Radha Kunda, porque Radha Kunda não é diferente da própria Srimati Radhika. Então o que o Rupa Goswami está fazendo? Ele está nos ensinando de A a Z o caminho de Bhakti, que começa com Shraddha, depois Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anata Nivritya, assim por diante. Então, Shri Chaitanya Prabhu está nos ensinando o que é esse Mukti Padi, né, que Sarvabhauma Bhattacharya tentou mudar para Bhakti Padi. Ele está dizendo que a gente não quer o humor de Mathura, muito menos o humor de Vrindavana. A gente quer podar essa árvore do nosso caminho com uma tesoura bem afiada, porque o único galho da árvore que a gente quer é Manjaribhava. Essa é a nossa meta. Mas primeiro a gente precisa estabelecer a plataforma de sadhana. So now I finish, even now Arati. So just I also explain this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu so much gave blessing to Sarvabhauma Bhattacharya. Then Sarvabhauma Bhattacharya realized Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. And some special reason he took Srimati Radhika's complexion and her mood, these things. And Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri, and all devotees so much absorbed with him, love and affection. Then after 1 or 2 months, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I have to go South India to seeking my elder brother Vishwarup. And he left house and took sannyas. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wants to go South India, main reason to meet with Rai Ramananda, with the Visakha Sakhi in Srimati Radhika Lila. And without association of Visakha Sakhi, Rai Ramananda, Mahaprabhu cannot, I mean Krishna cannot completely realize Srimati Radhika's mood. Actually, this is the main reason. So Lord Chaitanya Mahaprabhu pretended, and I have to go South India and to search where is my brother Vishwarup. So Nasi has no mother, no father, no brother, nothing. But as the Lokik Lila just showing this way. Main reason how to meet with Rai Ramananda. And in this way he also to give blessing to everybody and deliver all the living entities, and especially Prabodhananda Saraswati Bhat and Gopal Bhatta Goswami and Prakasananda, what is his name? Prabodhananda Saraswati Bhat, Venkat Bhatta, Trimalla Bhatta, and he also South India, he destroyed all the Buddhist philosophy and reestablished Suddha Bhakti in this way. So for this real Lord Chaitanya Mahaprabhu proceed to South India. Maybe in evening time we'll discuss about Rai Ramananda, Sangbadi conversation between Rai Ramananda and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Maharaj está infelizmente terminando seu belíssimo Harikatha, dizendo, concluindo que como Shri Chaitanya Prabhu deu muitas bênçãos a Sarvabhauma Bhattacharya, que enfim pôde entender, pôde perceber que Mahaprabhu é o próprio Swayam Bhagavan, que aparece por um motivo especial, assumindo a tez de Srimati Radhika e os seus humores. E aí Chaitanya Prabhu ficou algum tempo em Jagannath Puri e deu muito amor e afeição para Sarvabhauma Bhattacharya. Mas depois de 1 a 2 meses, ele disse que queria ir para a Índia.
ele disse que queria ir para a Índia, pro sul da Índia, desculpe, porque ele queria procurar o seu irmão mais velho, que tinha saído de casa, tomado sannyasi e nunca mais voltara. Mas, na verdade, o motivo principal para Mahaprabhu ir para o sul da Índia é que lá ele ia se encontrar com Rai Ramananda, que é a própria Vishaka Devi. Porque sem a Sangha, sem a companhia de Vishaka Devi, Chaitanya Mahaprabhu não iria poder perceber completamente os humores de Srimati Radhika. Mas Chaitanya Mahaprabhu disse: eu preciso ir para o sul da Índia e encontrar o meu irmão mais velho, Vishwarupa. Mas, na verdade, sannyasi significa alguém que não tem mãe, não tem pai, não tem irmãos. Na verdade, Mahaprabhu foi para o sul da Índia se encontrar com Rai Ramananda, e ele também, de acréscimo, ele salvou todos os seres vivos no sul da Índia, e inclusive, especialmente deu sua misericórdia para Bodhananda Saraswati, Venkat Bhatta, Gopal Bhatta, e ele também destruiu os conceitos errôneos da filosofia budista que estava muito impregnada no sul da Índia, e além disso ele restabeleceu o Shuddha Bhakti no sul da Índia. E hoje à noite Maharaj vai nos abençoar com Rai Ramananda Samvada, conversa entre Chaitanya Prabhu e Ramananda Rai. Ele tinha falado que era lá no... Ele é os dois. Why it is said that only he and Chaitanya Mahaprabhu and Radhika can share the same mood of Srimati Madhavendra Puripad is called the sprout of mood of Srimati Radhika. That is called Premankur. And this same mood, Radhika's mood, first manifested in the heart of Madhavendra Puripad. Because Madhavendra Puripad, he quoted this verse, Oi Dino Dayadranatha Mathuranatha Kadavalakase, high separation mood. When Krishna left Vrindavan, that time Srimati Radhika felt this types of mood. So this mood in the heart of Madhavendra Puripad. Then same mood manifested in the heart of his disciple Ishwar Puripad. Then that things also Chaitanya Mahaprabhu received. Mahaprabhu is Bhagavan, just is showing this Leela. So Madhavendra Puripad, he is called the sprout of Braja Prem. Then He Deva, He Daita, He Bhuvanaika Bandhu, He Krishna, He Chapala, He Karunaika Sindhu, He Natha, He Ramana, He Nayana Bhiramo, Ha Ha Kadanu Bhavitasmi Bhuvur Disurmi. This is the highest mood. Bilamangal Thakur quoted this verse. Krishna Karnamrit. Highest mood of Radhika, Viraha mood, Viraha separation mood. This Viraha separation mood first manifested in the heart of Madhavendra Puripad, same Radharani. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu. This. Então, Madhavi Priya Didi fez uma pergunta a Maharaj sobre essa especialidade de Shri Madhavendra Puripad. Por que que ele... No livro diz que só ele e Chaitanya Mahaprabhu e Radhika compartilhavam o mesmo gosto de Shri. Por que que no livro se diz que só Madhavendra Puri, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Srimati Radhika compartilhavam esse mesmo humor elevado de Shringara Rasa, né? Aí Shripad Bhanu Maharaj, ele responde, deixa eu colocar isso aqui, que Shri Madhavendra Puripad, ele é chamado de Premankura, porque ele é como um broto do humor transcendental de Srimati Radhika. Esse mesmo humor de Srimati Radhika se manifestou primeiro no coração de Madhavendra Puripad. Esse humor de Srimati Radhika sentindo saudade de Krishna, quando Krishna vai embora de Vraj. Então esse humor se manifestou primeiro no coração de Madhavendra Puripad e depois passou para o coração de Shri Ishvara Puripad,
que na lila de Mahaprabhu é o mestre espiritual de Mahaprabhu e transfere esse humor para Mahaprabhu. Claro que isso é uma lila porque que Chaitanya Prabhu é Swayam Bhagavan. E então, Madhavendra Puripad, ele tem essa posição super especial de ser Premankura, o broto do humor de Srimati Radhika, esse que é o humor mais elevado. E Bhava Thakur, ele expressa esse mesmo humor num verso do seu livro Krishna Karnamrita, em que esse verso descreve esse viraha, esse humor de viraha, esse sentimento de saudade que Srimati Radhika sente de Krishna, que foi primeiramente manifesto nesse mundo por Shri Madhavendra Puripad. Through the diction. Huh? Through the diction. Actually, this prem is coming our Guru Parampara in our disciplic succession. This disciplic succession, that is called, one is called Bhagavad Parampara or one is called Sisya Parampara. Sisya Parampara in our not proper in Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava, that is called Bhagavad Parampara. This is a parampara, Bhagavad Parampara. Other sampradayas, they are the Guru, Sisya, Sisya, Guru, 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 Guru. This is going. The Guruvad there. Our parampara you cannot see, not that the Guru. Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripad disciple, Ishwar Puripad. Ishwar Puripad disciple, Chaitanya Mahaprabhu. Then, who is the disciple of our Chaitanya Mahaprabhu? Mahaprabhu did not make any disciple. So how is the prema coming? Because Chaitanya, this is not Sisya Parampara. Bhagavad Parampara, that mood manifested to whom? That is God. That is Bhagavad. Chaitanya Mahaprabhu, that mood give in the heart of Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami coming. Rupa Goswami Pad, he is not initiated, initiated by Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu gave this mood in the heart of Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami Pad, this mood gave to in the heart of Raghunath Das Goswami Pad, Jiva Goswami Pad. Raghunath Das Goswami is not initiated by Rupa Goswami Pad. But this mood, Rupa Goswami Pad, he gave this mood in the heart of Raghunath Das Goswami, Rupa Raghunath Padi Raghunath Prarthana Kare Sadhana. Then Raghunath Das Goswami is coming, then Krishnadas Kaviraj Goswami. Understand? So in our line is not Sisya Parampara, but Guru, that is called Guru Parampara, Bhagavad Parampara. Bhagavad Parampara. Then in coming, Vishnu, what is it called? Krishnadas Kaviraj Goswami. Then coming Vishwanath Chakravarti Pad, Vishwanath Chakravarti, Baladev Vidyabhasan Prabhu. Then coming in our line Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Prabhupada. Then coming in this way. Our group parampara, that is called Bhagavad Parampara. You can take Diksha from any our Sampradaya Guru, but need same mood. If you not same mood, you cannot accept that mood, that prem. This is the understand. That means in our parampara you need same mood. Vishwanath Chakravarti Pad, he gave the same mood in the heart of Baladev Vidyabhasan Prabhu. But Baladev Vidyabhasan Prabhu is not initiated by him. But mood is coming. Understand? So this is our Guru Parampara. So our Guru Parampara is Jano Guru Parampara, Jano Krishna Haiti Chaturmukh, Hon Krishna Sebanmukh, Brahma Haiti, Narada Ramati, Narada Haiti Vasa Madhaka Punad, and coming Guru Parampara. We are not saying Sisya Parampara. Understand? No Sisya Parampara. Our is called Guru Parampara or Bhagavad Parampara. Understand or not? If you not understand Bhagavad Parampara, you cannot. You read Gurudev books. What is the commentary of Gurudev? Pardon? 5 essays. 5 essays. Prabandhavani. Prabandhavani. No, you can say, or the Gurudev, Srimad Bhagavad Gita. The essence of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, in the preface, Gurudev very nicely explained
Baladev Vidyabhasan Prabhu's, this way. I think so. Yeah. Srimad Bhagavad Gita Gurudev also explained, in the preface. Understand? Preface that Gurudev explained this Bhagavad Parampara, Guru Parampara, and what is the meaning there. So prema is coming in this way, Bhagavad Parampara. And that not means you can this Guru, this Guru, this Guru. Guru not, Gurubad not, Bhagavad Parampara. Virus is coming from Bhagavad Parampara, not Guru Parampara. Because Chaitanya Mahaprabhu did not make any disciple. So how do you get prem? This prema is coming from Madhavendra Puripad, Ishwar Puripad and Chaitanya Mahaprabhu. Then finish. No Sisya Parampara. Well, no. Chaitanya Mahaprabhu. This mood to Rupa Goswami Pad, Rupa Goswami to Raghunath Sangha, Krishna Das Kaviraj, then coming in this. This is very important. Understand? This is very important. Gaur Premanandi. Então, Maharaj terminou aqui explicando que, na verdade, prema vem pelo Bhagavad Parampara e não pelo Shisha Parampara. Shisha Parampara não é o Parampara adequado para a transmissão desse amor divino pela nossa Gaudiya Sampradaya. As outras Sampradayas, elas são baseadas em Guru Shisha. O Guru tem um discípulo iniciado e assim por diante. Mas no nosso Parampara, por exemplo, Madhavendra Puri é mestre de Ishvara Puripad, que por sua vez é mestre de Chaitanya Prabhu. Mas quem é discípulo iniciado de Chaitanya Prabhu? Ele não tem discípulos iniciados. Mas então, por que o prema vem por intermédio de Chaitanya Prabhu? Porque Mahaprabhu dá esse humor no coração de Rupa Goswami, para o coração de Rupa Goswami. Mas Rupa Goswami não é iniciado por Chaitanya Prabhu. De qualquer modo, ele deu esse humor de prema para o coração de Rupa Goswami, que por sua vez transferiu esse mesmo humor de prema para o coração de Raghunath Das Goswami e Diva Goswami. Mas, da mesma forma, Raghunath Das Goswami não foi iniciado por Diva Goswami, por Rupa Goswami. Aí continua, Raghunath Das Goswami transfere esse mesmo humor para Krishna Das Kaviraj Goswami. Mas não existe nenhuma linhagem de Shisha ou de discípulos iniciados nesse Parampara. E aí em seguida vem Vishwanath Chakravarti Thakur, que transmite esse mesmo humor para Baladeva Vidyabhushan Prabhu, mas não mas Baladeva Vidyabhushan Prabhu, ele não tem iniciação formal de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aí depois vem essa mesma linha, depois de Baladeva Prabhu, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada e até os nossos dias. Então o nosso Guru Parampara, ele pode ser chamado de Guru Parampara ou Bhagavad Parampara, mas não de Shisha Parampara. Então, assim, você pode aceitar qualquer Guru, mas você precisa receber o mesmo humor que vem desde Madhavendra Puripad e passa por Chaitanya Prabhu. Senão você não vai poder alcançar prema. O seu Guru tem que ter esse humor. Então, o Maharaj também explica que esse assunto sobre Bhagavad Parampara é explicado claramente por nosso querido Srila Gurudeva no prefácio à Gita dele. His Gita. Então, prema vem por esse Bhagavad Parampara. Então, é muito importante entender esse assunto. Se vocês não entendem, por favor, estudem, pesquisem na Gita, prefácio de Srila Gurudeva. Brajo